O portal 247 é um dos portais que mais ganham dinheiro do governo federal. Ganha uma fortuna do governo Lula. Pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta. Comenta qualquer coisa. Boca suja chegou. Aquele que nenhum canal quer ver passar na frente chegou. Então compartilhe o link. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua. Vocês sabem que eu aguento na minha lomba tudo aquilo que vocês querem falar. Não tem ninguém me buzinando o que eu posso falar e o que eu não posso. Aproveite enquanto eu estou vivo, aproveite enquanto eu estou solto. O que é estranho no caso do Adélio para mim? O caso do Adélio para mim é estranho o seguinte. Ele era um homem pobre / miserável, porque ele não tinha fonte de sustento próprio. Vivia numa situação de semi-mendicância. Ele entra no meio do povo, porque o Bolsonaro é dado ao povo, e ele tem uma faca. Mas, sabidamente, a faca está enferrujada. Esse detalhe da faca enferrujada é muito interessante, porque a faca enferrujada ela faz um estrago muito maior. Se você tem um resquício de ferrugem e contaminação bacteriana pela ferrugem, isso dá uma septicemia. Então a chance de morrer é maior. Mesmo que a facada não seja profunda, você morre de septicemia. Então foi uma facada para matar, porque a faca foi uma faca enferrujada. Aí ele é preso. E do nada, um sujeito em situação de semi-mendicância recebe, out of the blue, 3 advogados que cobram, no mínimo, R$500 mil para fazer uma contestação, que chegam de jato para defendê-lo. É estranho, né? E advogados ainda ligados a próceres do PT. Não, advogado pode advogar para quem quiser. Eu já advoguei para o PT no meu começo de carreira, ganhava muito dinheiro como advogado. Então, assim, o advogado defende quem ele quiser. Mas justamente você ir defender o Adélio Bispo, porque se fala, é um caso que vai dar projeção, então os advogados querem. Não, de fato, advogados caros de renome, que advogado bom é advogado pago, no mundo inteiro vale a mesma coisa. E um criminalista, quanto mais nacional, quanto maior repercussão tiver o crime, ele vai querer pegar o caso de graça. É claro, porque ele está fazendo propaganda do trabalho dele. Mas agora, um advogado que tem clientes ligados ao Partido dos Trabalhadores vai pegar o caso de um sujeito que tentou matar o adversário do Luiz Inácio Lula da Silva para quê? Para prejudicar e levantar conspirações contra o seu cliente? Então isso não casa. Se fosse um advogado, por exemplo, quando o Maris de Oliveira pegou a Suzane von Richthofen, de graça, a Suzane não matou nenhum político, ela matou os pais. Então, para ele, o Podval fez a mesma coisa, é uma vitrine. Agora, uma tentativa de homicídio contra o candidato a presidente. Você tem uma banca de advocacia ligada ao adversário desse presidente que tentaram matar. Você não quer fazer nome em cima desse caso, porque isso vai prejudicar a tua clientela. E se vai prejudicar a sua clientela, ou você foi mandado por essa própria clientela, ou você está ganhando muito dinheiro de alguém que nós não sabemos quem é. Nós não sabemos quem é, porque se diz que foi pro bono. Usou-se esse expediente, da Suzane, do Nardoni, então da repercussão. Mas o Nardoni matou a filha, a Suzane matou os pais. O Adélio tentou matar o presidente da República. O Adélio mudou a política do Brasil, né, Pavi? Eu acho que existe
Uma história política antes e outra depois dessa facada. E aí vem, ó, uma coisa muito esquisita. Esse aqui é o Zanoni. Esse aqui é o primeiro advogado do caso Adélio, Zanoni Júnior, não sei se vai dar o foco aí. Não deu Aí eu mandei foco. para ele, falei, ô doutor, o que tá acontecendo? Tem alguma chance de alguém entrevistar o Adélio? Acho que vai dar o foco se você insistir. Zanoni Júnior, olha lá. Ele escreveu lá, ó, esse caso acabou há 4 anos, a absolvição transitou em julgado. Não, ele não foi absolvido. Peraí. Ele te deu uma informação errada. Pois é, aí eu mandei, ó, pois é, mas encontra-se isolado e a sociedade clama por uma fala dele à imprensa. Ele está em Mato Grosso ou conseguiu a transferência para Minas? E aí morreu o assunto. Para você que está assistindo essa live, o caso Adélio está resolvido? Me escreve aqui no comentário. Está resolvido, mas não está... Eu vou explicar o que aconteceu. Está resolvido, mas não está explicado, né? Ele não foi absolvido. Por quê? Porque ele não poderia ter sido considerado nem culpado, nem inocente. Porque ele foi considerado inimputável. O que é isso? Na categoria das pessoas, o Código Penal brasileiro ele divide a população em imputáveis e inimputáveis. Tem lá as categorias dos semi-imputáveis, mas não vem ao caso aqui. O que a gente tem que entender aqui é: o imputável é aquele que é considerado são. É cabeça boa. Para usar o jargão de antigamente, o jargão que valeu no Brasil até o ano de 2003, era o louco. O inimputável é o não louco, é o louco e o imputável é o não louco. É o jargão que valeu no Brasil até 2003, oficialmente. Depois disso, passou a se falar que é politicamente correto. Então, o Adélio ele foi considerado louco. É o não louco. Não louco, inimputável. Inimputável é o louco. É o que resgata o louco da piscina e amarra para secar com a gravata. Esse é uma pena. Quando você condena alguém, você imputa uma pena. Tá. Quando você não condena, você não imputa. Não tem como penalizar. Então, imputável é aquele que é passível de ter uma pena imputada a ele. Inimputável, o prefixo inim é igual inelegível, inafiançável, ou seja, não imputável. Inimputável é não imputável, é o sujeito a quem não se pode imputar uma pena. Mas isso não quer dizer que ele não cometeu um crime. O crime aconteceu. É que o autor do crime só não é passível de ter uma pena imputada a ele. Por quê? Porque o critério da inimputabilidade diz que um sujeito que não goza de perfeito juízo mental, quando ele vai cometer o crime e não sabe que aquilo é um crime, por exemplo, uma pessoa numa crise paranoide de esquizofrenia, ela acha que ela está agindo, ela acha que ela é Jesus e ela vai levar a pessoa para o paraíso. Então ela está fazendo um bem na cabeça. Dentro do delírio dela, ela está achando que ela está fazendo um bem. Se ela cometeu esse crime durante este delírio, e também vale dizer, não é porque a pessoa é esquizofrênica que ela é inimputável. Ela é inimputável se, no momento do crime, ela estava dentro de um surto em que ela era incapaz de dizer que aquilo era bom ou mal. Aí se declarou que o Adélio era inimputável, porque no momento da facada, ele não sabia que aquilo que ele estava cometendo é crime. Conversa para boi dormir! Conversa para boi dormir! Conversa para boi dormir! Eu não vi um laudo. Ele planejou muito. O cara tava com uma faca enferrujada. Por exemplo, se ele fosse um sujeito que andasse com esta faca enferrujada todo santo dia para descascar laranja, vá lá. Mas não é o caso dele, do Adélio. Ele não andava com aquela faca enferrujada todo dia para ele ter um surto psicótico e falar, me deu um branco, e a hora que eu vi,
O presidente estava com a minha faca enferrujada de comer laranja dentro da barriga dele. E eu falei, nossa, precisa de ajuda? Não, não foi o caso. Mas a justiça o declarou inimputável. E quando a pessoa é declarada inimputável, o julgamento não prossegue. Prossegue apenas o debate sobre a imputabilidade ou não, sobre a loucura ou não. Aí quando o juiz bate o martelo, fala, pá, ele é inimputável. O que faz? Não se vai atrás de prova, não se procura quem mandou, não se interroga por quê, descarta-se todo o inquérito e manda-se o sujeito para um manicômio judicial. Sabe como é um manicômio judicial? Você chega, leva uma paulada na cabeça, a hora que você acorda já levou outra. Então, tem algo nessa história que ninguém sabe, que a gente só pode desconfiar. E a gente só pode desconfiar por quê? Porque neste país, nessa democracia torta, tudo é sigiloso. Por que é sigiloso? Por que é sigiloso? Ah, porque ele, como inimputável, é um incapaz. E quando tem sujeito incapaz no processo, a regra processual diz que o processo deve ser sigiloso. Ah, tá, então ninguém pode saber quem é o Adélio. Peraí, ele tentou matar o presidente. A regra é pensada para o cidadão comum, não para quem tenta matar o presidente da República. Então fica esse ponto de interrogação. Por quê? Porque o judiciário jogou o Adélio dentro de um manicômio judiciário, e mesmo que alguém consiga falar com o Adélio no manicômio, e mesmo que ele conte uma história diferente da história dos autos, o que o judiciário vai falar? Não tem relevância, não vai se abrir investigação, porque ele é inimputável, não sabe o que está falando, a declaração dele não tem valor jurídico. E quando a gente vê essas ações do judiciário brasileiro totalmente contrárias à Constituição, às leis, à democracia, à moral, à decência, quando a gente tem no país presos políticos, e quando eu digo que o Brasil está cheio de presos políticos, eu não quero dizer que eles não tenham cometido um crime. Eu quero dizer que eles estão presos sem o devido processo legal. Pode ser que sejam culpados, mas uma vez que estão presos sem o devido processo legal, são presos políticos. E quando a gente vê um país de presos políticos, não me espantaria saber que o Adélio foi silenciado. Por quê? Há mais elementos objetivos que eu posso pegar papel aqui e mostrar para você, olha, despacho número tal, processo tal. Inquérito número tal. Eu posso imprimir tudo e mostrar para você documentadamente, como um jornalismo sério deve fazer, por que a história do Adélio é estranha. Agora, eu chegar e pegar um vídeo do Bolsonaro tomando Eno, a Michelle pondo a mão na barriga dele, uma notícia de um portal duvidoso de notícia dizendo que ele foi ao oncologista, mas sem ninguém mencionar quem é o oncologista, sem ninguém mostrar um registro de visita, sem ninguém mostrar que mandou perguntas ao presidente e que ele não respondeu. Aí, o que isso quer dizer para mim? Que eles estão a serviço. E por que o Portal 247? Repito e friso, um dos portais de internet que mais ganha dinheiro do governo Lula. Para mim, isso é uma peça publicitária para ajudar a fechar os furinhos que ficou, para ajudar a lacrar de vez o caixão que fizeram do caso Adélio, da mesma maneira que fizeram com o caso Celso Daniel. Já pediu para curtir, você veja, eu com caganeira estou aqui, né? O Pitoli é muito profissional, mas eu não. Então eu com caganeira venho, então pelo menos vocês deem um like aí. Confirma se deu, aperta, repete, comenta e compartilha, passa o link. Eu gosto de ver gente, eu gosto de multidão. Então compartilha o link para as pessoas chegarem mais.
Ainda tô podendo falar, ainda tô solto, ainda tô vivo. Let your body do to the music. Hey, hey, hey.